de governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Forças Armadas não foram feitas para fazer política. Vamos fazer contato com a repórter Paula Lobão, ela tem os detalhes. Boa tarde, Paula. Oi, Carlos, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem repercutido bastante essa declaração do presidente eleito Lula, viu? Praticamente ele disse que Forças Armadas e política não combinam, né? E ele disse também que ele não vai admitir politização e ambições eleitorais no meio militar. Ele indicou para a futura pasta do Ministério da Fazenda, José Múcio Monteiro. É um civil, tem um bom relacionamento no meio militar, circula bem entre os militares, tem sido visto aí como uma ponte entre o presidente eleito Lula e as Forças Armadas, mas o fato de ser um civil já mostra que o presidente eleito Lula enfatiza essa questão do envolvimento das Forças Armadas com política. O que ele disse é que as Forças Armadas têm a responsabilidade de cuidar da soberania nacional, de cuidar das fronteiras, de defender os brasileiros de uma ameaça externa e que as Forças Armadas não foram feitas para ter ou para fazer política e nem candidatos. Ele disse, inclusive, que se algum militar quer se candidatar, que saia do meio militar e entre no meio político e se candidate, que isso não teria problema, segundo palavras do presidente eleito Lula. Ele também enfatizou que nos 8 anos em que ele foi presidente do país, ele teve uma boa relação com as Forças Armadas e que trabalhou para reequipar os militares. Lula também disse que ia se encontrar com os futuros comandantes na sexta-feira passada. Tinha essa agenda marcada, mas por conta aí do jogo do Brasil e Croácia, ele decidiu adiar e até o momento não tem a data e o horário dessa nova agenda. Só para relembrar aqui para quem acompanha a gente, os indicados para assumir as Forças Armadas são o brigadeiro Marcelo Damasceno para a Aeronáutica, o general Júlio César de Arruda, que vai comandar o Exército, e o almirante Marcos Sampaio, que é quem vai comandar a Marinha. Eu volto aos estúdios. Tá certo, a Paula volta daqui a pouquinho, e só para reforçar que agora o jogo da seleção não é mais um impedimento para essa agenda do presidente Lula, a seleção eliminada da Copa do Mundo. Vamos voltar, vamos continuar em Brasília, na verdade. Meu amigo José Maria Trindade já está a postos, porque ele acompanhou, claro, a cerimônia de diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos, acompanhou os discursos, e aí eu queria, Zé Maria, a tua análise, primeiro do discurso do presidente eleito, depois a gente fala do presidente do TSE. Boa tarde para você, meu amigo. Mas a impressão é que os dois contrataram o mesmo escritor para o discurso, há muitas convergências, né? Muito boa tarde, Carlos Aros, e boa tarde a todos. Olha, o ex-presidente Lula, quando fala que militar não se mete em política, é real. A própria Constituição proíbe que um militar da ativa tenha partido político, ou seja, se filia a um partido político. Mas os militares estão conscientes das suas funções, que são bem além da política e, às vezes, até acima da política, como garantidor da ordem, né? A garantia da ordem e da lei. O ex-presidente Lula, nesse discurso dele, ele emocionalizou muito ali no início. É o 3º diploma que ele recebe no Tribunal Superior Eleitoral e, mesmo assim, ele relembra lá o primeiro discurso, quando ele disse que era o primeiro diploma que ele recebeu. Mas, na verdade, ele recebeu antes do diploma de presidente um diploma de técnico, né? Ele foi técnico formado e, por isso mesmo, virou metalúrgico. Esse discurso emocionalizado de Lula acabou levando a palavra democracia a várias falas, como se houvesse um discurso de democracia. E isso, Aros, remete muito à disputa eleitoral. Ou seja, Lula até agora não desceu do palanque. E ele tem que agora, a partir desta diplomação, se preocupar com a posse, que vai acontecer no dia 1º, e em seguida governar para o povo brasileiro, ou seja, fazer um governo, pelo menos tentar fazer um governo que possa atender a todos. Agora, a gente não pode negar que, você brincou que o ghostwriter para os dois discursos foi o mesmo, foi um pacote, não dá para negar que a fala do presidente do TSE também traz um tom político importante. Ele citou de novo os ataques à democracia, falou sobre os desafios enfrentados
pelo TSE, pelas instituições, etc., e voltou batendo sempre na mesma tecla. Em alguns aspectos, até com um discurso muito parecido com aquele que foi feito logo após o término do segundo turno, né, Zé? Um discurso perfeito, ótimo, se fosse na boca de um deputado ou um senador de oposição. Aí a situação é mais séria, né? Porque o ministro do Supremo e do TSE não é talhado e nem, não deve se meter em política. Esta frase é do ministro do Supremo, Luiz Fux, quando ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele falou exatamente o que é, que o ministro do Supremo não é talhado para a disputa política e, portanto, não deve fazê-lo. E esse discurso do ministro Alexandre de Moraes foi recheado de recados, de indicações e até ameaça, dizendo que vai punir. Não é analisar o processo e condenar, não. Vai punir quem usou de qualquer estratégia de fake news, ou que ele considera fake news, né, durante a campanha eleitoral. E dizendo que será exemplar para evitar que nas próximas eleições essa mesma disputa continue. Veja bem, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como se não bastasse ali algumas coincidências, ele foi muito mais além. O discurso dele foi politicamente muito mais forte do que o discurso do presidente eleito Lula, que é um poço até aqui de mágoa, né? O presidente do TSE falou que vai prosseguir em processos e indicando que vai condenar alguns exatamente durante disputas, né, durante esse processo eleitoral. Espero que sejam punidos os que defenderam Lula e até o próprio presidente diplomado agora, que usou dessa estratégia durante a campanha eleitoral.